Vamos nós de novo. Como eu falei, vou fazer uma sequência falando sobre uma respectiva planta. Hoje nós vamos falar sobre a Cattleya Skinner, conhecida também como Guariante Skinner. Essa é uma semi-alba, vou mostrar para vocês como é que é. Eu já mostrei muitos vídeos, mas é como ela, antes que ela passe, né? Vou mostrando, desfilando mesmo a beleza, pois nós esperamos um ano para o florescimento dessa planta, né? Cultivamos, nada como mostrar o resultado plantada numa plaquinha de madeira, onde eu vou dar dicas de cultivo desta planta aqui. Tá vendo? Reparem o esfagno e a planta longe do esfagno. O esfagno está ao redor, onde eu irei usar como exemplo para mostrar para vocês. E vejam só, esta planta está com várias brotações. 1, 2, 3, 4, 5 brotações aqui visíveis. 6 aqui, 6 aqui, 6 brotações. Imagina a touceira que vai virar isso para o ano que vem. Vai ficar divinamente linda. Então vamos lá falar sobre Cattleya Skinner. O que eu falar para a Cattleya Skinner, ela serve tanto para semi-alba como para alba, como para tipo, tá ok? Essa é uma planta que para mim é de fácil cultivo. Às vezes o pessoal fala, tudo para ele é fácil cultivo. É que eu me acerto com as plantas, né, gente? Se seguirem o canal direitinho, as dicas de cultivo, vocês vão ter o mesmo resultado que eu. E vocês vão falar, gente, eu fazia tanta coisa, inventava tanta coisa e ia atrás do que ficam falando aí, põe isso, põe aquilo, faz isso, faz aquilo. Planta na natureza, ninguém fica fazendo um monte de coisa em cima da planta. Ela se fixa numa árvore, num galho de árvore, ou no pé da árvore, muitas vezes próximo ao chão, e vive de folhas que caem, a umidade que está embaixo das folhas, e assim vai se indo. Essa é uma planta que, para mim, eu as cultivo assim. Eu plantei em placa de madeira, amarrei a planta na placa de madeira, deixei ela bem firme. Planta não pode ficar bamba e nem estrangular, né? Ficar apertando muito com arame ou com o que vocês amarrarem. Ela tem que ficar firme, tá bom? Se for necessário, use um tutoramento, amarrem ela no pendurador, ou se for em vaso, vocês coloquem espetos e fixem ela, para que ela não fique balançando com o vento. E aí as raízes acabam não conseguindo se afixar, porque elas ficam balançando, ralando no substrato e acabam quebrando a pontinha ou queimando. E aí você não vê um enraizamento bom da sua planta. Quanto mais firme ela se tornar, mais sucesso você vai ter no enraizamento e na brotação dessa planta e, consecutivamente, floração, se acertarem a luminosidade. Parem de se apegar tanto a esses adubos que, você quer florir, você joga esse adubo, você quer enraizar, você joga esse adubo. Não, a planta não tem nada disso na natureza, é isso que vocês têm que ter consciência. É o que eu fazia de errado há muitos e muitos anos atrás, depois eu falei, gente, não tem essa necessidade. A planta tem lugares que fica às vezes 3, 4, 5, 6 meses sem chuva, mas ela dá um jeito de ir com a raiz em algum lugar onde ela vai achar. Ou é lugar onde a umidade vem de baixo, que a gente não vê, às vezes acontece na madrugada, bem de manhãzinha, entendeu? É lugar que serena muito. Então, aí, durante o dia, aquilo tudo seca. Aí você fala, gente, como é que essa planta vive? Mas e à noite e à madrugada? E a umidade que às vezes tem no chão, que o próprio calor do sol vai drenando aquela umidade que está entre as folhas e aquilo vai subindo e você, visivelmente para nós não conseguimos ver, mas a planta sente a umidade. Aquela umidade gruda no tronco onde ela está e ela absorve aquela umidade através das raízes. Então, essa planta aqui, ela requer uma luminosidade de 60%. Pode ser cultivada em vaso? Pode. Como eu sempre falo, substrato, por favor, se puderem não misturar esfagno no substrato, quem quiser misturar, mistura. É o gosto de cada um, se está se dando bem.
eu aconselho um substrato mais drenável, onde você pode, depois de plantá-la, fazer a camadinha de esfagno ao redor da planta, não em cima da planta. A mesma coisa é para toquinho, para placa de madeira. Vamos dizer, você vai plantar ela nesse toquinho aqui. Você afixa a planta aqui, planta a planta aqui e coloca esfagno aqui, ó, no pezinho das raízes, abaixo do rizoma. Não encostado no rizoma, um dedinho longe do rizoma, você coloca esfagno sobre as raízes. Já é o suficiente para essa planta, gente. Ela já vai ter umidade na onde realmente ela busca umidade, que é pelas raízes. Deu para entender? Nada de ficar puxando um monte de esfagno em cima da planta ou dentro do composto de substrato que vocês fazem. Vocês vão encharcar a planta, vocês vão matar a planta. Substrato só se molha depois que se seca. Já ensinei aí, tenho no canal, como fazer teste para saber. É um palitinho de nada, é o dedo. Tá bom? Então, a guariante, ou hoje Cattleya skinneri, ela é muito... Eu gosto de cultivá-la com uma luminosidade de 60%, abaixo da... É luminosidade de Cattleya mesmo, essas híbridas que o pessoal compra muito. Nada de sol direto. As que gostam de sol direto, mas filtrado, são valquerianas, aclantes, dendróbios, oncídios. Mas muitos oncídios gostam de 60%. Mas valqueriana, aclande e dendróbios, eles gostam até de sol pleno. Aí vocês vão ter uma alta floração na época da planta. Não adianta dizer, eu estou com a minha planta quase um ano aqui e ela não floriu. E você está numa luminosidade boa, você aduba direitinho, você rega direitinho. Esse quase um ano ainda não deu um ano para chegar, ou não chegou na época. E caso tenha chego e ela não floriu, dá mais um tempo para essa planta, ela está brotando, ela está enraizando, ela está bonita. Gente, planta precisa de adaptação, ela está vindo de um lugar, digamos, ela está vindo de uma orquidária onde era um sistema, está vindo para a tua casa onde é outro sistema, ela tem que se habituar. E às vezes demora 1 ano, 2 anos, 3 anos, tem plantas que demoram até 10 anos. Mas não é o caso de vocês se assustarem. Acerte com a planta e logo ela vai te dar o retorno. Tá ok? Então essa aqui é uma Cattleya skinneri, onde eu cultivo dessa maneira. Eu planto ela em placa, como eu poderia plantar ela num vaso igual está plantada essa intermédia, sem excesso de umidade. Fujam desse excesso de umidade. Mais uma coisa que eu aboli do meu cultivo: pinos, casca de pinos eu aboli. A casca de macadâmia é excelente. Eu uso muita casca de coco, eu uso muita brita, eu uso muito caquinho de telha. Eu faço o meu plantio com esse substrato, que ele é muito drenável, porque tanto a casca de macadâmia como a casca de coco são cascas duras. Não é que nem o pinus, que é uma madeira e ela absorve água e ela demora muito a drenar. Não estou dizendo parem de usar, não. Mas usem menos, misturem brita, misturem caquinhos de telha, façam testes. E depois vocês vêm falar para mim se deu ou não deu sucesso. O bom da autodrenagem, uma drenagem muito mais rápida, é que vocês podem até, de vez em quando, errar uma rega, regar um pouquinho a mais. Porque a brita e o caco de telha, eles secam muito rápido. E eles distanciam esse material, tipo a casca de pinos, uma da outra, para que elas não fiquem em contato e a umidade se mantenha por muito tempo. Esse distanciamento que uma brita entre um e outro, um caquinho de telha entre um e outro, é muito bom, vai ajudar muito sua planta. Então vamos definir isso aqui. Isso aqui pode ser plantado em placa de madeira, a Cattleya skinneri pode ser plantada numa placa de madeira, pode ser plantado num toquinho de árvore, num toquinho de pau de café, numa placa deitada, numa placa na horizontal ou na vertical, desde que você mantenha um pouco de umidade aqui embaixo, não embaixo, colocar o esfagno e colocar a planta em cima. Plantem a planta, depois pega um dedinho, mede um dedinho para baixo da planta, um dedinho assim, ó, e coloca o esfagno sobre a raiz aqui. Acabou, é o suficiente. Aquilo vai manter a madeira úmida, entendeu? Como você pode plantá-la em cachepô, ou você pode plantá-la num toquinho
e acoplá-la. Assim segue para qualquer tipo de planta, gente. Desde que esse substrato, digamos uma planta que necessita mais umidade, vocês plantam ela num toquinho, mantém ela uns 2 dedos longe do substrato, e esse substrato aí vocês abastecem com um pouquinho mais de esfagno, porque a planta necessita de mais umidade. Aí vocês podem fazer isso, mas desde que não coloquem na planta. Só de você acoplá-la, tanto num cachepô como num vaso, pode ser vaso de plástico, pode ser vaso de barro. Muitos dos meus plantios aqui são assim, ó, planto num toquinho e acoplo ele num vaso. Como eu posso acoplar ele num cachepô, como eu posso acoplar num vaso de plástico. E tá lá, ó, só que a planta está distante, um dedo longe do substrato, que eu mantenho com um pouquinho mais de umidade, que é o esfagno ao redor. Deu para entender? Façam isso e vocês terão mais sucesso. É um conselho desse amigo que já sofreu muito com plantas, já errei muito, tá bom? Não estou falando não use mais a casca de pinos. Eu estou dizendo que eu aboli, tá bom? Mas tentem misturar brita e cacos de telha, que vocês terão muito mais sucesso, tá bom? Essa planta aqui foi plantada numa placa, tem um vídeo dela no meu canal. Plantei essa planta, depois coloquei esfagno ao redor, um dedo longe do rizoma e dos pseudobulbos. Todo dia eu vou lá, dou uma borrifadinha, deixo mais ou menos úmido esse esfagno e a madeira, ela seca com o vento, porque seca muito rápido, mas eu mantenho a planta assim, ó. Essa planta não tinha nada disso aqui não, ó. São bulbos novos que vieram com florações. Aqui, ó, é como eu falei, tem 6 ou 7 aqui, ó, novos brotinhos que virão a ser uma linda toceira que essa planta vai se proliferar. No ano que vem eu tenho certeza que vai virar um buquê muito lindo de floração dessa planta, porque isso aqui não é a quantidade que essa planta ainda tem o potencial de fornecer pra gente, tá? Eu tô com uma aqui com 2 e outra com 4, mas ela pode chegar até 6, 7 flores ou mais, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham entendido o cultivo da Cattleya skinneri, a antiga guariante skinneri. Essa é uma semi-alba. Temos a tipo e temos a alba também, tá bom? Mas o cultivo é sempre o mesmo, tá bom? Plantio em plaquinha de madeira, plantio em vaso, plantio. Os vasos de plástico aconselho sempre fazerem furos, deixarem bem arejados para que entre ventilação e para que haja uma boa drenagem naquele substrato, porque vaso de plástico, principalmente, que é o da maioria, eles retêm muita umidade. E uma mistura de alguma coisa que dê mais drenagem ao seu substrato. Eu aconselho brita e caquinhos de telha. Brita número 1 e caquinhos de telha quase na mesma proporção do tamanho da brita número 1. Vocês quebram, misturam, sempre um por um. Vamos dizer, vocês têm um mix? Um de mix, um de brita, um de caco de telha, misturem tudo num bacião e façam o plantio de vocês. Vai falar, mas estão plantando quase que tudo na pedra. Vai ter um pouquinho de casca de pinos de vocês, vai ter carvão, muitos desses já vêm com um pouquinho de esfagno, não acrescentem mais esfagno. Aconselho, quando plantarem tanto essa planta como qualquer outra planta, plantem com esse substrato mais drenado e façam uma camadinha ao redor da sua planta e mantenha aquilo ali, esperando até que o substrato seque. Não mantenha aquilo ali encharcado, tá ok? Quando tiverem alguma dúvida, dá só uma borrifada de... Querem molhar as plantas? Não precisa molhar, encharcar com a sua mangueira ou com o seu regador. Pega um borrifador e fala, vou dar uma olhadinha nas minhas plantas. Faz como eu faço aqui todo dia de manhã. Dou uma borrifada, mantenho o ambiente dela com uma umidade alta, sem encharcamento no pezinho dela. E vocês vão ter muito sucesso e vocês ainda vão falar comigo. Porque esse canal ainda é pequeno, gente. Deixa esse canal crescer, porque muitos estão seguindo os meus conselhos. Não é ensinamento, é conselho. E estão se dando bem. Muitos estão dizendo, Wilson, eu mudei disso para isso, eu mudei disso para aquilo. E já estou acertando. Outra coisa que se mantém numa planta, padronização de substrato. Fez esse substrato, fez o teste, viu que deu certo, mantenham todas as suas plantas com o mesmo substrato, tá ok? Não fiquem misturando.
Um que tem muito pinus com esfagno, com outro que tem mais brita. O que tem muito esfagno com casca de pinus vai demorar muito para secar e o outro vai secar muito rápido. Uma planta ou outra vai sofrer. Ou vir até a te dar uma tristeza de você perder. Estou sendo muito sincero. Ok? Então é isso. Quem gostou, já deixa um like lá, ajuda o canal. Se inscrevam, gente. Me ajudem aí, dar uma impulsionada nesse canal para que possamos alcançar um público maior e mais pessoas terem sucesso, porque essa é a minha intenção aqui, mostrar tudo que eu já sofri com plantas e que hoje eu tenho sucessos, que hoje é só alegria, tá bom? Como eu tenho lá em cima plantas que estão lá pequenininhas, que eu comprei em Simples faz 1 ano e era para 2, 3 anos depois florirem, porque eu não tenho condições financeiras. Estou como uma boa parte da população brasileira com dificuldades, mas isso não vem ao caso. E então quando eu consigo comprar, eu compro plantas pequenininhas, principalmente essas mais caras, né? Eu compro mudinhas, porque comprar uma planta adulta vai ficar muito custoso para mim, eu não tenho essa condição. E elas já estão me dando botões. Eu tenho a Clannis lá em cima que eu me surpreendi ao ver que tem uma com 2 botões e uma com 1 botão. E essa que está com 1 botão, ela é uma mudinha pequenininha que eu ainda vou fazer vídeo dela, vou mostrar para vocês. E fala, gente, como é que pode? Essa daqui, aquela ali é grandona, tudo bem. Já está aqui há quase 2 anos agora que ela se habituou ao meu cultivo e ela vem com a floração. Mas a outra é tão pequenininha que você fala, gente, está dando flor. E as outras já estão com bulbos e folhas novas, que tudo indica que virá floração, porque a Cattleya clandii ela não tem época para florir, ela pode florir agora na primavera, como ela pode florir mais para frente, no verão, entendeu? Florir 2, 3 vezes ao ano, a clandii, né? São raras exceções de plantas que florem mais de uma vez no ano, e a clandii é uma delas, tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês no cultivo, para quem tiver essa Cattleya skinneri, como é que se cultiva, tá bom, gente? Não deixem de deixar um like lá, um comentário, uma sugestão, já que eu estou falando respectivamente de uma só planta, que vocês deixem aí. Fala, isso, eu estou tendo problema com a Phalaenopsis, eu estou tendo problema com o Dendrophalo, estou tendo problema com a intermédia. Eu já postei um vídeo aí de intermédia, mas se tiverem tendo dúvidas com algum tipo de planta, pode ser híbrida, eu venho aqui e tento ajudar vocês com o pouco de conhecimento que eu tenho, com a minha experiência, passar para vocês um pouco mais de sucesso, tá bom? Fiquem com Deus e até uma próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau, gente. Valeu!